Evangelho segundo São Marcos, irmãos, capítulo 10, dos versos 17 ao 30, Marcos 10, do 17 ao 30, evidenciando Jesus Cristo e a vida eterna. Vamos ler juntos, então, irmãos, o texto colocado para a nossa reflexão. Eu gostaria que os irmãos que trouxeram suas Bíblias, o livro, levantem-nas. Venham, que bonito, não é sempre isso aqui? Nisso aqui a igreja venceu, menos aqui a igreja conseguiu, né? Chegar, se eu conseguisse para missões o número de Bíblias levantadas aqui, nós estaríamos fazendo muito mais, não é? O que nós estamos fazendo. Antes da mensagem, irmãos, Elmar, vem orar aqui por mim, meu filho, por gentileza. Oremos. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, porque podemos estar em Tua casa, com as portas e as janelas abertas, Senhor Deus, em alto e bom som, podemos Te louvar, podemos orar e podemos, Senhor Deus Pai, ouvir a Tua palavra. Nesse momento, quero entregar a vida do nosso pastor Valdemir nas Tuas mãos, pedindo, Senhor Deus, que ele seja simples e unicamente um instrumento para a proclamação da Tua palavra. Abençoa-o, guarda-o. É minha oração em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Vamos então proceder à leitura. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: Nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe na exposição da sua palavra lida em nossas mentes e corações. Conquanto a miúde citado esse encontro de um chamado moço rico com o Senhor Jesus, ele é um dos trechos dos evangelhos que mais tem gerado equívocos.
Vista isoladamente, esta passagem bíblica parece nos ensinar que a vida eterna, a salvação da alma, o fazer parte do reino de Deus, isto é, o se ter uma vida perfeitamente feliz após essa vida, que é o propósito da maioria das religiões, é uma realidade que só se alcança através de obediências a regras religiosas e morais e a uma renúncia aos bens humanos, seguido da prática da caridade. Compreendendo desta forma é que determinados segmentos do cristianismo passado fizeram surgir algumas das chamadas ordens religiosas e os seus conventos. Inspirados nesse texto, a história do cristianismo possui vários relatos de príncipes e princesas que deixaram os seus palácios, que deixaram suas cortes e suas riquezas para se tornarem monges e freiras. Alguns desses relatos são muito bonitos, outros nem tanto. A verdade é que, inspirado nesse texto, é que em 1170, um rico comerciante da cidade francesa de Lyon, chamado Valdo, depois conhecido como Pedro Valdo, Pedro foi um apelido, não era o seu nome, ele vendeu tudo o que tinha e, depois de garantir o sustento da família e financiar a tradução da Bíblia e de alguns outros escritos para a sua língua, o provençal, distribuiu o restante com os pobres e saiu pelo mundo para pregar o Evangelho. Apesar disso, Valdo, que deu origem à Igreja Valdense, ainda existente hoje na Itália, Argentina e Uruguai. Quando estive no Uruguai eu tive a oportunidade de assistir um culto valdense e nós usamos uma prática dos valdenses ao final do nosso culto, que é aquela recitação que nós fazemos sempre que encerramos o nosso culto, com algumas nossas adaptações, não é? O fato, irmãos, é que ele entendia perfeitamente que isto, no entanto, ou esta maneira de ser cristão, não era para todos os cristãos. Haviam aqueles que podiam e deviam abrir mão do que tinham para sair e se tornarem pregadores até andarilhos, se fosse o caso, e outros que ficariam na retaguarda para mantê-los. Apesar de Jesus ter perguntado àquele homem que desejava saber como herdar a vida eterna sobre a guarda dos mandamentos da lei de Deus, os 10 mandamentos, a salvação não está na guarda dos mandamentos. Não está o Jesus mesmo, não é? Teria se contradito, porque ao falar dos mandamentos da lei de Deus, Jesus mostrou que nós os quebramos, porque, por exemplo, desejar sexualmente quem não é o nosso cônjuge já é adultério. Odiar ao próximo já é matar. Nós sabemos que os 10 mandamentos se dividem em 2 partes. A primeira parte se refere aos mandamentos que falam do relacionamento do ser humano com a pessoa de Deus, e a segunda parte se refere aos mandamentos que tratam do relacionamento do ser humano com outro ser humano. Daí a lei ser resumida em 2. Não amarás ao teu Deus de todo o teu pensamento, de todo o teu coração, com toda a força do seu interior, e ao próximo, como a ti mesmo. Ao perguntar sobre os mandamentos àquele moço, observemos que o Senhor Jesus citou ao moço apenas os mandamentos que se referiam ao próximo. Não mencionou os mandamentos que se referiam ao relacionamento com Deus. E por quê? Porque Jesus sabia como era o coração daquele moço. O seu coração era honesto, era sincero no que perguntava, mas de fato ele não guardava os mandamentos como estava dizendo que guardava, porque ainda que guardassem os enunciados dos mandamentos desde a sua adolescência, ao não ter amor pelo próximo como a si mesmo, ele estava desobedecendo o cerne, o sentido dos mandamentos da lei de Deus. E ele não estava, porque quando Jesus falou dele deixar ou abrir mão de todos os seus bens e suas riquezas, ele saiu entristecido com o que Jesus havia dito. Fosse condição para se ter a vida eterna, a salvação da alma, ou se desfazer das riquezas para distribuí-las com os pobres. Por outro lado, o Senhor Jesus teria se contradito, porque os evangelhos falam de mulheres de posses que
que se tornaram seguidoras dele e que ajudavam seu ministério com os seus bens, Lucas 8:3. E Jesus não exigiu a nenhuma delas que elas se desfizessem de suas posses. Ele também aceitou a amizade de José de Arimateia, o homem que deu o seu túmulo para que ele fosse sepultado após a crucificação, e nós sabemos que José de Arimateia era um homem de posses. A esse homem de posses, Jesus não exigiu que ele vendesse o que tinha para segui-lo. Quando foi procurado por um outro homem que, além de rico e importante, era também um mestre da religião judaica, Nicodemos, esse homem que também queria saber como herdar a vida eterna, em momento algum da conversa de Jesus com ele, Jesus lhe exigiu que ele vendesse os seus bens e distribuísse o produto da venda com os pobres. Jesus só disse àquele homem que ele tinha de nascer de novo, ou não poderia fazer parte do reino de Deus. O fato de Nicodemos aparecer com José de Arimateia cuidando do sepultamento de Jesus demonstra que ele se tornou não seguidor em segredo de Cristo, sim, mas não seguidor. É óbvio que na resposta ao moço do nosso texto, Jesus se aproveitou da oportunidade para mostrar o quanto o apego aos bens materiais pode ser um desastre espiritual. Porque com facilidade o dinheiro, as riquezas se tornam em Deus para as pessoas que os possuem mais. Mas a história da fé cristã tem mostrado que sempre houve pessoas de posses que, por causa de Jesus Cristo, colocaram as suas riquezas no seu devido lugar e que por isso foram bênçãos para a causa de Deus. Nunca foram muitos, mas sempre existiram. Não são muitos, mas existem. Entre as 20 pessoas mais ricas do mundo hoje, posso lhes garantir, não há nenhuma delas que sirvam a Deus, mas existem pessoas abastadas que servem a Deus e são bênçãos para o Evangelho. Curioso isso, né? Dos 20 maiores homens ricos do mundo, não ter nenhum que sirva a Deus, quando existem tanta gente pregando que a riqueza é garantia ou é prova de bênçãos de Deus. Se fosse esses 20, pelo menos 10 deles teriam que ser cristãos. Não são, e são pessoas... Na maioria das vezes, quando não são muçulmanos, são avessos, né, completamente às coisas de Deus. O que está nos ensinos do Senhor Jesus é que é necessário aprender, e que é necessário aprender é o fato de que nós herdamos a salvação, a vida eterna, não dependendo de atos que restringem o nosso comportamento, mas sim de mudanças internas, no interior, no nosso âmago. Com certeza essas mudanças no interior significam realidades nada fáceis de serem atendidas, mas com a ajuda do Espírito Santo de Deus é perfeitamente possível acontecer em nossas vidas o quanto vale a pena seguir Jesus, não só para a vida futura, mas já para esta vida aqui. E eu chamo de evidências marcantes nas nossas vidas quando recebemos por causa de Jesus Cristo a certeza da nossa vida eterna. Existem evidências em relação a isto. E a primeira dessas evidências é a de que nós morremos para nós mesmos. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois de que adiante ao ser humano ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essas afirmações e perguntas foram feitas por Jesus. Elas estão no Evangelho também de Marcos, capítulo 8, 35 e 37. A afirmação perder a vida pode erroneamente nos fazer pensar que o receber Jesus Cristo, declarando-o espiritualmente como Senhor absoluto das nossas vidas, de repente significa perder o prazer e a alegria de viver. Não nos esqueçamos que o Senhor Jesus veio ao mundo, na verdade, para que tenhamos vida e tenhamos de forma completa, plena. Foi o que Ele disse. Está na Bíblia, em João 10:10. Na verdade, o propósito de Jesus é nos enriquecer e não nos empobrecer. Daí Ele ter dito aos seus discípulos o que nos diz hoje. Ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos,
ou campos por amor a mim e por amor ao Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Com certeza o Senhor Jesus não está falando aqui de acumular riquezas materiais, pois foi Ele mesmo quem disse: não ajuntem tesouros na terra. Quando Ele fala de se receber 100 vezes o que se perdeu por causa dele, e por isso Ele diz com perseguições, o que Ele está dizendo é que por causa dele, de Jesus Cristo, quando nós temos de perder, nós ganhamos 100 vezes mais no que nós passamos a experimentar em termos de família de Cristo, em termos de comunhão, em termos de conhecimento de Deus, experiência com Deus. A Bíblia chama o amor de Cristo como a realidade que excede a toda compreensão, e receber Jesus Cristo é experimentar esse amor que excede toda a explicação que pode ser dada. Efésios 3:19, o que tem a ver também com o que a Bíblia chama de a paz de Deus, não é? Que excede a toda compreensão. Filipenses 4:7. O verdadeiro cristianismo sempre fez e faz isto. Aos que por causa de Jesus, do nome dele, perderam ou perdem a família, o amor dos pais, do esposo, da esposa, dos filhos, na comunidade cristã verdadeira, essas pessoas passam a ser consideradas filhos e também filhas. Eles recebem uma família. Essas pessoas que muitas vezes, como muitos cristãos nos dias de hoje, são aquilo que Paulo disse, escórias da sociedade. Queridos, em muitos países do mundo, ser cristão é ser a escória da sociedade. Gente de segunda classe, sem direito, sem valor, sem proteção dos chamados recursos humanos, mas nem por isso desistem da sua fé. Paulo disse isso: somos tratados como escórias da sociedade. 1 Coríntios 4:13, mas esses passam a ter novos parentes, pessoas que passam a amá-los, amar esses convertidos, como se fossem seus pais, como se fossem seus filhos. Por isso, meu irmão e minha irmã em Cristo, quando eu peço para vocês orarem pela igreja perseguida, é para que vocês tenham esse sentimento, são nossos irmãos. É a nossa família em Cristo que está sendo machucada, que está sendo ferida por esse Cristo que nós servimos ainda nesse país, com liberdade, só Deus sabe até quando. Temos que nos identificar com as tristezas e com os sofrimentos e com as perseguições pelas quais eles passam, porque isso faz parte de ser cristão, de fazer com que você renuncie aquelas coisas que lhe afastam dos propósitos de Deus para a sua vida, de morrer para você mesmo. O que se passa quando se tem Jesus Cristo, a realidade que começa a acontecer é algo muito maior, porque mesmo que materialmente, por causa da nossa adesão a Jesus Cristo, fiquemos com bem menos do que tínhamos antes, vamos perceber que na verdade estamos tendo mais do que nós tínhamos. Afinal, quando por causa de Jesus se perde uma mansão, há de se ter um lugar novo no céu e na nova terra. E quantas vezes vale mais esse lugar no novo céu e na nova terra do que a mais pomposa mansão que se pode ter na terra? Não é errado ter mansão se você pode ter a sua mansão, mas não coloque o seu coração nela, querido, porque ela pode desaparecer. Ela pode ser tomada de você. Eu me lembro quando eu ouvi pessoalmente o testemunho do pastor Richard Wilbraham, que era um judeu convertido ao cristianismo na Romênia, ele falando da sua vida como um pastor respeitado da comunidade luterana romena, e ele disse: eu morava numa casa muito elegante, com todo o conforto. Queridos, o comunismo tomou o meu país e em menos de uma semana tomaram a minha casa. Eu fiquei sem a minha casa e fui jogado para morar junto com outros num recolhimento, porque eles diziam que a casa era grande demais e devia ser dividido para as famílias daqueles que não tinham, mas depois eu soube que, na verdade, ela foi aproveitada por membros importantes do partido. Normalmente é isso, né, que acontece.
Mas ele disse, eu me vi sem a minha casa. Durante tantos anos, eu e a minha esposa, com tanto esforço, construímos, juntamos dinheiro para fazer, e de repente eu estava sem ela, fiquei sem ela. Mas eu percebi que eu continuava tendo a maior riqueza que alguém pode ter, que é a realidade de Jesus Cristo na nossa vida. Isso é uma mensagem fácil? Não é. Eu sei que você não gostaria de estar aqui para ouvir isso. Talvez você agora esteja pensando no seu carro bonito, novo, né? Eu fico impressionado com essas propagandas de carro que aparecem toda semana na televisão. A ideia que se passa é o seguinte, se você quer ser feliz, você só vai ser feliz se tem um carro daquele. Eles só não falam para você o seguinte, quando você sai da loja, o carro já começa a desvalorizar, como todas as coisas da vida, não é? Ah, eu tenho uma casa, só Deus sabe o sacrifício para construir essa casa. Amém. Dê graças a Deus por isso e continue zelando por ela. Mas não cria a ideia de que, de repente, você não vai perdê-la porque você é porque você é crente? Porque você está seguindo Jesus e Ele não vai deixar que isso aconteça? Não, Ele disse que não. Ele disse que as pessoas podem perder todas essas coisas por causa dele. Ele só diz que você vai sentir que recebeu 100 vezes mais. Querem saber? É inevitável que nós tenhamos perdas a suportar quando nós nos submetemos a Cristo. Não há como, por exemplo, abrir mão de pecados, não há como renunciar ao nosso egocentrismo sem ter perdas materiais. Às vezes nós temos de perder alguns dos nossos amigos, e às vezes perdemos a amizade até de parentes. Nós cooperamos com um missionário que, ao se converter a Cristo, precisou contar à sua mãe sobre isto. E ele conta que voltou então à terra onde nasceu. Ele é um estrangeiro, nasceu numa outra terra. Vamos evitar, né, falar sobre isso. Eu estou pensando em trazê-lo aqui mais uma vez, já há um tempo que ele não vem, mas nós evitar ao máximo contar aonde ele vive, ou o lugar que ele vive aqui no Brasil, mas trabalha com pessoas de outro país. E ele disse, bem, chegou o momento que eu tinha de procurar a minha mãe, para contar à minha mãe que eu havia me tornado um cristão, que eu me havia tornado um seguidor de Jesus Cristo, porque eu me converti fora da minha terra. E ele disse, eu custei muito, eu cheguei a visitar minha mãe algumas vezes, mas não lhe contei isto, né? Mas chegou o dia quando eu disse, agora eu tenho de contar. Até porque se eu quiser alcançá-la com a mensagem do Senhor Jesus, eu preciso contar à minha mãe. E ele disse, chegou para a mãe e a abraçou e a beijou e disse, mãe, eu tenho que lhe contar um negócio, eu não sou mais da nossa religião. Eu me tornei um seguidor de Jesus Cristo e eu precisava contar isso para a senhora. Ele disse que ela se calou e ficou olhando para ele e as lágrimas começaram a descer pelo rosto. E ele diz, eu vi a minha mãe começar a chorar e ela pegou o vestido e rasgou. Disse, você não é digno, não foi digno de amamentar-se nos meus peitos. Você não é mais meu filho. Por muitos e muitos anos, eu tive que levar isso na minha vida. A minha mãe não me considera mais o seu filho, porque eu aceitei Jesus Cristo. Eu tive que abrir mão da minha família. Ele disse, depois, pela graça de Deus, o tempo passou, a minha mãe me perdoou, eu casei, tive filhos, e ela, por causa dos netos, começou a me tratar de uma outra forma, e tolera, mas já não tem mais, não é? Aquele tipo de rancor por mim, porque eu havia abandonado a religião dos seus pais e a religião do nosso povo. Irmãos, não dá para explicar, nós nunca passamos por isso, né? Isso raramente acontecia aqui, já aconteceu também algumas vezes. Eu li de uma história de um moço em Portugal que também resolveu aceitar Jesus, e quando ele chegou na segunda-feira, que foi contar para os pais que havia aceitado Jesus Cristo, o pai até foi um pouco bom por causa da mãe. O pai queria pô-lo para fora, não quero mais você aqui dentro da minha casa, mas a mãe é um caso sério. Com muito custo, combinou-se o seguinte, você de hoje em diante vai dormir no curral. E ele passou a dormir no curral, junto com os cavalos da família, não é?
Não sei se essa situação levou muito tempo para mudar, mas eu sei que isso aconteceu. Isso não tem assim tantos e tantos anos atrás. Existem lugares, irmãos, onde isso acontece. Entre os nossos queridos e amados judeus, quando eles são ortodoxos e um deles se converte ao cristianismo, vocês sabem qual é o ritual? Ele é levado perante a família e ele tem que ouvir o pai ou alguém da família maior dizendo: maldito você é quando se levantar, maldito você é quando se deitar, maldito você é quando comer, maldito você é quando beber, maldito, maldito, maldito. Jesus se fez maldição por nós e às vezes nós não queremos nos tornar um pouco amaldiçoados por causa dele, mas quanto mais você for amaldiçoado por causa de Jesus, mais abençoado você será. O problema é crer nisso, não é que isso é verdade. Quando o Senhor Jesus disse àquele moço que ele tinha de vender tudo que tinha e distribuir com os pobres e depois então segui-lo, o que Jesus estava querendo dizer a ele e a nós é que quando nós nos damos a ele, Jesus, nós nos encontramos a nós mesmos. Nós encontramos a razão de viver. Afinal, em Jesus nós encontramos a dádiva de Deus, da vida eterna. Há evidências marcantes nas nossas vidas quando nós recebemos, por causa de Jesus Cristo, a certeza da nossa vida eterna. A primeira delas, dissemos, é de que em Jesus, por causa dele, nós morremos para nós mesmos. E a segunda dessas evidências é a de que, por causa dele, Jesus, os outros passam a nos interessar e muito. Um conhecido pregador inglês explicou: o paradoxo espantoso da experiência cristã é que a verdadeira abnegação é a descoberta de si próprio, já que viver para nós mesmos é insanidade, é suicídio, enquanto viver para Deus e para o próximo é a verdadeira sabedoria. Viver para Deus e para o próximo. Não há, meus amados e amadas, não há como não evidenciarmos em nossas vidas, quando passamos a seguir o Senhor Jesus, e de que temos por causa dele a vida eterna, a importância que os outros passam a ter para nós. Foi isso que Jesus quis ensinar àquele moço, que lhe veio perguntar sobre o que fazer para ganhar a vida eterna, e quando ele fez aquela resposta: vai, vende tudo o que você tem, distribui o produto da venda com os pobres e depois me siga. Jesus estava dizendo àquele moço e nos dizendo que não há como segui-lo se quisermos viver apenas para nós mesmos. O cristão não consegue viver para si mesmo. Em o nosso boletim há uma lista de nomes de missionários com os quais nós temos parcerias. Eles estão em nosso país, estão em outros países do mundo, e isso acontece porque nos preocupa muito, mas muito mesmo, a situação eterna das pessoas. E por isso nós queremos espalhar as boas novas de Jesus Cristo a outros, e por isso, buscando o socorro de Deus e a orientação do seu Espírito Santo, nós fazemos missões, fazemos evangelização, discipulado, evangelização local, nos envolvemos com os que cuidam dos dependentes de drogas, pelo menos temos que fazer isto. Não podemos, irmãos, simplesmente nos fechar e às vezes até entrar no grupo de alguns daquele tipo que diz: esse não tem mais jeito, não há mais o que fazer, está perdido e vai viver e vai morrer perdido. A igreja não pode aceitar isso sob hipótese alguma, por causa de Jesus. Por causa de Jesus nós procuramos ajudar as famílias que têm dificuldades no que comer, no que vestir. Por isso nós temos uma ação social que faz isso. Por isso mesmo, com as limitações, por causa de Jesus, nós temos aqui um ministério chamado Servindo Como Sou, por meio do qual nós tentamos amenizar a situação dos chamados especiais. Amenizar. Porque é difícil, é tremendamente difícil o desafio do pessoal que trabalham com esses nossos especiais. E aí especiais mesmo, no sentido de valerem muito para nós. E exatamente porque valem muito para nós,
Nós sofremos quando não conseguimos, às vezes, resolver melhor as situações que se nos aparecem. Por isso nós nos preocupamos com as crianças, com a família, nos preocupamos com visitação aos enfermos, porque nós vivemos, irmãos, em um mundo que foi criado para ser um mundo maravilhoso, mas que o pecado tem transformado num mundo tenebroso. Nós entendemos que vivenciar Jesus Cristo é fazer tudo o que nós pudermos para que as pessoas conheçam o segredo da paz verdadeira, a saber, a paz de Deus, a paz com Deus, que se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. Essa é a maior riqueza que alguém pode ter. E não uma poupança rica, ou não tesouros, e não ouro, e não ações na bolsa. A maior riqueza é Jesus Cristo. Não, seguirmos a Cristo não implica que não venhamos a ser vítimas desta violência bandida que nos assalta. Mas seguir a Cristo significa saber que nós não estamos sozinhos neste mundo e que não se responde o ódio com ódio. Não se responde ao ódio com ódio. Seguirmos a Cristo não pressupõe que não vamos ficar seriamente doentes, que não vamos passar por dificuldades econômicas, profissionais e familiares, mas seguir a Cristo. Seguir a Cristo significa seguir alguém que é muito maior do que eu e você, é muito maior do que a nossa enfermidade, é muito maior do que o meu medo, é muito maior do que o seu medo. E as pessoas precisam saber disso, eu preciso me lembrar sempre disso, como servo de Jesus Cristo, porque eu recebi Jesus Cristo no meu coração, eu não posso esquecer disso, porque senão também começo a sofrer, mas os outros precisam saber. Quando nós fazemos Jesus Cristo o Senhor das nossas vidas, nós precisamos evidenciar isto, e aí nós começamos a travar uma luta sem tréguas para mantermos as nossas famílias, para sermos honestos, para não nos envolvermos com o vício, com as falcatruas, com a imoralidade, pois assim nós estaremos nos protegendo, mas também protegendo os outros. Entendemos o nosso dever de nos opor às injustiças e às misérias pautados pelo Evangelho, que tem os sinais de Deus para este mundo carente de referenciais, de dignidade e de esperança. Como o mundo hoje está carente de referenciais de dignidade e esperança, nós somos referências de dignidade e esperança para os vizinhos que moram na proximidade desse templo. Sim, há evidências marcantes das nossas vidas quando nós recebemos, por causa de Jesus Cristo, a certeza da nossa vida eterna. A primeira dela, dissemos, é a de que em Jesus Cristo, por causa dele, nós morremos para nós mesmos. A segunda dessas evidências é de que por causa dele, por causa de Jesus, os outros nos interessam e muito. Mas há uma terceira evidência, que quando nós pertencemos a Jesus e sentimos e sabemos que temos a vida eterna, não pode deixar de ser percebida, porque na verdade ela acaba se tornando na causa das outras duas anteriores. A Mana falou isso aí durante o louvor. É nos apaixonarmos por Jesus Cristo. É amar Jesus Cristo. Nós que nos dizemos cristãos, quantas vezes paramos para pensar no valor que o Senhor Jesus tem para nós? Será que nós seguimos Jesus pelo que podemos conseguir dele? Ou será que o seguimos agora pelo que ele fez por nós? Será que entendemos ou nos convencemos de que temos de segui-lo porque, afinal de contas, nós cremos e ensinamos e confessamos que ele é o próprio Deus? Amados, ensinamos e confessamos que ele, Jesus, deu-se a si mesmo. E que isto custou a ele muito mais do que podemos explicar com nossas palavras. Não temos palavras para explicar isto. Ele deixou a glória do Pai, onde era adorado por anjos incontáveis, e para isso ele se esvaziou de si próprio.
Fez isso para tomar sobre si a natureza humana, nascendo por causa disso de uma mulher, em uma gruta, em um estábulo, trabalhando em um banco de carpinteiro, tornando-se amigo de gente sem importância, simples pecadores, sem deixar de desprezar os ricos que lhe davam atenção, e finalmente, como um ser humano morrendo numa cruz, a maneira de morrer dos piores bandidos da terra, carregando sobre ele os pecados do mundo inteiro, os meus pecados, os seus pecados, sem que ele mesmo jamais tivesse cometido qualquer pecado. Morrendo como homem, mas nos salvando como Deus, nos garantindo assim a nossa vida eterna. Sempre que eu vejo, irmãos, uma cruz, eu me lembro da grandeza de Jesus. Eu gosto de um hino que nós não cantamos há muito tempo. A cruz ainda firme está. Ela me lembra a grandeza de seu amor. Foi por amor a mim que ele sofreu a vergonha da cruz, a dor da cruz, e por isso eu me apaixono por ele. É verdade, às vezes eu não entendo o porquê de ter sido a cruz o meio dele mergulhar nos abismos da morte, mas quando percebo que ele, Jesus, aceitou a cruz como o caminho que tinha de seguir, como a vontade de Deus, o Pai, para a sua vida, como a vontade de Deus para mim, eu fico sem saídas. No momento em que eu esteja querendo viver uma vida de indulgência em relação às minhas inclinações pecaminosas, se eu, por amor a ele, não estiver disposto a dizer não para os meus direitos, quando esses direitos me fazem pecar contra ele, me fazem ignorar o que aconteceu na cruz, o que ele então fez por mim, por causa dos meus pecados, então que eu me afaste do cristianismo, o mais longe possível. É melhor que eu faça isso. Sem amor por ele, sem paixão por ele, Jesus, o cristianismo é só mais uma religião em nome da qual se fez e se continua fazendo coisas pavorosas. É por isso que continuam aparecendo inimigos do cristianismo, e com boas razões. Quando eles colocam diante do mundo as causas que eles apontam para detestarem o cristianismo, porque cristãos estão fazendo o que eles estão falando. Querido amigo e amiga, conosco hoje ao nosso alcance pela internet, não se ofenda com o que eu vou lhe dizer se você não se impressiona com o que houve na cruz, onde Jesus precisou morrer por causa dos seus pecados. Se você ainda não conseguiu aceitar que ele teve de morrer por sua causa, por favor, não se considere um cristão. Não se considere uma cristã, nem tente se fazer um cristão ou uma cristã, porque não há como sermos seguidores de Jesus e recebermos dele, e por causa dele, a vida eterna, se não entendermos que a cruz foi por nossa causa, e ao entendermos isso, nos apaixonarmos por ele. Os ingleses chamam apaixonar de fall in love, cair de amor. Paixão é cair de amor. Nós precisamos cair de amor por Jesus Cristo, ou não vamos conseguir entender, não é, o que vem a ser o cristianismo. É claro que muitas vezes, num momento como esse, alguém diz: pastor, mas eu vou ser honesto, eu não sei nem como é que está a minha vida, eu estou perdido. Não se esqueça do que maior do que o seu erro, do que a sua fraqueza, é o amor dele. Maior do que o amor que você pode ter por ele, é o amor dele por você. E por isso você sempre está tendo uma chance nova. Todos os dias de manhã você tem uma nova chance de estar mais perto do Senhor do que teve no dia anterior. Quando você veio aqui para essa igreja, talvez você estivesse amando mais ou menos Jesus. Você hoje pode voltar amando muito, muito. E aí essas coisas vão começar a mexer com você. Vão mexer com o que você fala, vão mexer com a maneira com que você pensa, vai mexer com a maneira com que você age com os seus negócios, como você age
com os outros, e aí é que começam, às vezes, as grandes dificuldades, os grandes problemas. Mas você tem que acreditar de que vale a pena, mesmo que a coisa de repente se torne numa situação complicadíssima, não é? Com consequências muito ruins. Acredite naquilo que o Senhor Jesus falou e que nós já citamos aqui. Você receberá mais do que você está perdendo por minha causa. Não há como sermos seguidores de Jesus e recebermos dele, por causa dele, a vida eterna, se não entendermos ou procurarmos entender o porquê da cruz por minha causa. Como altar, como o patíbulo no qual o Senhor Jesus morreu por nossa culpa, e se Jesus nela não tivesse morrido, nós não teríamos perdão para os nossos pecados, não teríamos a salvação. Sua morte substitutiva na cruz foi o preço dos nossos pecados, e a morte de Jesus nela, na cruz, derruba todas as outras maneiras que as religiões dizem que tem para salvar as pessoas, mas sem Jesus Cristo. Então, se nós quisermos uma vida de descobertas de nós mesmos, se quisermos recuperar a capacidade de perceber a verdadeira beleza, se você e eu almejamos uma vida de aventuras, que você terá sempre que quiser servir a Deus e ao próximo, se você e eu procurarmos perceber a harmonia e a grandeza da criação, e desejarmos sempre termos razões para celebrar a presença de Deus nessa criação, e aí na nossa vida e na nossa história, nós vamos encontrar essa razão. Se quisermos encontrar a razão de viver não dependendo desse consumismo no qual nós vivemos, se pretendemos experimentar o poder do que chamamos de oração e de intimidade com Deus, se temos a intenção de deitarmos nossa cabeça no nosso travesseiro, na certeza de que, se não abrirmos mais os nossos olhos para esse mundo, nós os abriremos diante de Jesus, para estar com Ele para sempre. Então, amemos a Jesus, apaixonemos por Ele, mesmo nas nossas limitações, no nosso amor humano e por isso imperfeito. Entreguemo-nos a Ele sem reservas e sem demora, e a Ele, Jesus Cristo, declarando-o, tomando-o como nosso Senhor e Salvador absoluto, e o Espírito Santo de Deus nos ajudará nisto. Não nos esqueçamos disto, irmãos e irmãs em Cristo, nada há neste mundo que compense viver sem Jesus, e se for preciso, morrer por causa dele, Jesus. Nada é mais precioso nesta vida do que amar Jesus, confessar Jesus, renunciar o erro por causa de Jesus, amar os outros por causa de Jesus. É assim que vamos, com a direção do Espírito Santo, evidenciar o que Deus em Jesus Cristo fez em nós, nos tornando herdeiros da vida e da glória eterna, para sempre, para sempre, para sempre. Que Deus nos abençoe. Amém. Fechemos os nossos olhos. E agora, como crentes em Jesus Cristo, como seguidores de Jesus, vamos olhar para dentro de nós mesmos e fazer uma simples pergunta. Senhor, eu tenho te amado? Eu até tenho dito que te amo, mas eu te amo mesmo? Mas, Senhor, o Senhor me compreende. O Senhor sabe que lá no fundo, bem lá no fundo, por causa do Espírito Santo, eu quero isso. Eu quero te amar, porque isso acontece com o crente verdadeiro, irmãos. Lá no fundo ele quer mesmo. Mas às vezes as coisas vão impedindo e criando obstáculos. Então, nesse momento, peça que o Senhor acabe com esses obstáculos. Retire esses pedregulhos de dentro de nós e que a água flua, a água do rio flua do amor por Jesus, e vá trabalhando isso. E eu e você vamos ver quantas coisas vão mudar nas nossas vidas por causa disso. E você, querido, querida, que está ao alcance da nossa voz pela internet, talvez aqui conosco,
membro desta igreja, de outra igreja, membro de igreja nenhuma, mas que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, que não tem certeza da vida eterna, a vida eterna que você pode receber não porque você fez alguma coisa por isso, não fez nada, não que você mereça, ninguém merece, mas por causa daquilo que Ele fez, você pode ter. Se você não tem essa certeza, se você sabe que a resposta àquela pergunta que machuca, que você não quer fazer, se eu morrer hoje, o que me espera depois desta vida? Você sabe que dizer eu não sei e ninguém sabe não te dá sossego. Você sabe que não dá sossego. Talvez você esteja seguindo alguma coisa, e eu não quero desrespeitar a crença de ninguém. Crer é um direito sagrado. Que bom que o ser humano nasceu com a necessidade de crer. Mas o que você crê está tornando Jesus Cristo Senhor e Salvador absoluto seu. É a sua única resposta para os seus anseios espirituais. Jesus diz: sem mim vocês não podem fazer nada. Nada. Eu sou o caminho, verdade e vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós somos exclusivistas, queridos, e isso está cada vez ficando mais difícil levar à frente. Cada vez mais pessoas nos odeiam por esse nosso exclusivismo, mas nós somos exclusivistas em relação a Jesus. É só Jesus mesmo. Mas como seria bom se as pessoas entendessem que nós não fazemos isso por desrespeitá-las, nem porque não queremos o seu bem, mas porque nós entendemos que o bem está em Jesus Cristo. Se você ainda não veio a Jesus, você não gostaria de recebê-lo? Vou deixar o Anderson tocar mais um pouquinho e mais os irmãos do instrumento, e você vai ter um tempo para de repente dar ouvidos ao seu coração. E se houver alguém aqui conosco, na galeria, aqui na nave do templo, no anexo, pela internet, ainda não deu a sua vida a Jesus, aqui você pode levantar uma de suas mãos para que um dos nossos pastores ajude você na sua decisão, no caminho que você quer percorrer, em responder aquilo que você tem de dúvidas a esse respeito. Na internet você entra no nosso chat, dê uma forma de nós nos comunicarmos. Enquanto estiver tocando, não vou dizer mais nada e vamos aguardar. Praze aos céus que ninguém volte para sua casa sem a certeza que já teve um encontro pessoal com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alex.